Por anos, muitos debateram sobre a posição de Kaliningrad, o enclave russo entre Polônia e os países bálticos. Alguns dizem que é uma ameaça, outros afirmam que NATO poderia conquistá-la em um instante, deixando-a obsoleta. Mas Vladimir Putin quer acabar com toda essa discussão de uma vez por todas. Como? Enviando algo chocante para lá. A inteligência ucraniana revelou um plano sinistro da Rússia para transformar Kaliningrad na maior ameaça da Europa. No dia 18 de dezembro, vazaram documentos russos obtidos por espionagem ucraniana. E esses documentos mostram um crescimento assustador na produção de mísseis balísticos Iskander 1.000. Eles não são um projeto futuro. São armas reais. E podem atingir uma lista de grandes cidades europeias, como Oslo, Hamburgo e até Copenhague. Imagine o que isso representa. O mais impactante, uma versão modernizada do míssil, chamada internamente de 9M7232, saiu da fase experimental. Agora, está em produção em massa. E o que chama atenção é que esses documentos não são teorias vagas. São provas concretas. Fotos, registros financeiros todos revelam que a Rússia está adquirindo componentes essenciais de fornecedores ocidentais, mesmo com as sanções em vigor. Se esses mísseis estiverem prontos, o próximo passo é ainda mais preocupante. Porque a tecnologia de orientação do 9M7232 é de última geração. Essencialmente, ele é uma arma quase impossível de rastrear, difícil de distinguir dos modelos tradicionais. Para a NATO, isso é um pesadelo de guerra. Quanto mais eles tentarem identificar o que está vindo, mais distante ficará a proteção. E toda essa produção no enclave de Kaliningrad muda completamente o jogo. Essa região se tornará uma base avançada para atacar quase toda a Europa. De Laponia a Bucareste. Os mapas da destruição podem estar sendo escritos agora, enquanto o mundo assiste, sem saber o que está por vir. E por que tudo isso é tão devastador? Porque muitos componentes, necessários para fabricar esses mísseis, vêm justamente de países ocidentais. Ou seja, a resistência das sanções não tem impedido a máquina de guerra russa de se reabastecer, uma ameaça que, até agora, parecia sob controle. Mas até onde a calma pode durar? O que acontecerá se esses mísseis começarem a atingir freneticamente cidades-chave? E será que, mais uma vez, as sanções estão sendo insuficientes para impedir essa escalada? Uma coisa é certa, o futuro da paz na Europa está mais frágil do que nunca. Após uma investigação revelada por documentos vazados, uma sombra se projeta sobre a Europa. Rússia está acelerando a produção de um míssil intrigante e devastador, conhecido como Iskander-1000. Essas informações indicam que já está em fase de produção em série, com componentes adquiridos de países ocidentais, mesmo diante de sanções internacionais. Como é possível que armas tão perigosas continuem sendo fabricadas, enquanto as restrições parecem ineficazes? Você consegue imaginar o que isso significa para a segurança do continente? Os documentos vazados detalham que a Rússia está comprando vastas quantidades de componentes específicos, incluindo um novo motor para o Iskander-1000, conhecido pelo código 9M7232. Esses componentes estão sendo alocados exclusivamente para a produção em série do míssil, que promete uma precisão quase fatal, com um alvo até 5 metros de distância, uma velocidade assustadora de cerca de Mach 9, ou 3.100 metros por segundo. Imagine o som do motor rugindo, o cheiro de combustível ao seu redor, enquanto essas armas gigantescas aceleram na direção oposta, prontas para a guerra. Mas o que torna o Iskander-1000 um pesadelo ainda maior? Sua autonomia foi ampliada para até 1.300 km, quase o dobro do alcance de versões anteriores. Uma mudança impulsionada por melhorias na tecnologia de propulsão, com motores mais potentes e maior capacidade de combustível. Com essa distância, qualquer grande capital europeu, de Oslo a Hamburgo, agora está na mira. Ainda mais assustador, a maior parte dessas peças essenciais não é produzida na Rússia. Elas vêm de nações ocidentais. Expostas aos impactos das sanções que parecem, há muito tempo, ineficazes contra essa maquinaria de guerra. Por que as autoridades ainda não conseguiram impedir isso?
Como é possível que componentes de países que deveriam estar cooperando para a paz estejam sendo usados na construção de armas que ameaçam toda uma civilização? A resposta revela uma rede de vazamentos, corrupção e falhas no sistema internacional de controle. Estes documentos expõem a verdade brutal. O projeto do Iskander-1000 não é uma hipótese futura, mas uma ameaça concreta, já em produção e pronto para ser utilizado. Imagine a cena: uma peça vital sendo produzida em fábricas do Ocidente, enquanto na Rússia ela é montada para ser enviada a um alvo estratégico e devastador. A sensação de impotência cresce, enquanto o relógio corre, e os sinais de alerta se tornam cada vez mais evidentes. O que acontecerá quando esses mísseis, altamente precisos e capazes de alcançar alvos distantes, forem usados em uma guerra real? Essa é a pergunta que todos deveriam estar fazendo agora. Cada componente, cada passagem do projeto, reforça a ameaça, uma ameaça que poderia transformar a crise atual em uma catástrofe humanitária. E o pior, essa arma não é uma teoria, mas uma realidade circulando, silenciosa, potente, e pronta para transformar o cenário europeu para sempre. Que medidas podem ser tomadas antes que seja tarde demais? E você, está preparado para o que vem por aí? Desde que o míssil Iskander começou a ser produzido, ele já representava uma ameaça assustadora para a Europa. Mas, agora, a versão avançada, o Iskander-1000, eleva esse risco a um novo nível. O que antes parecia uma arma perigosa, agora pode viajar o dobro da distância do seu predecessor mais terrível, o Iskander-M. Como isso é possível? A resposta está nas melhorias na tecnologia de propulsão. Com um novo motor e um aumento de até 15% na capacidade de combustível, ele alcança velocidades incríveis. A sensação de solidão, o silêncio pesado antes do lançamento, tudo isso se intensifica com a lembrança de que ele pode chegar até Mach 9, cerca de 3.100 metros por segundo. Imagine o estrondo abafado do disparo, o vento cortando o ar. E, em segundos, a ameaça líquida se aproxima. Mas há mais. Os documentos vazados sugerem que a precisão do míssil é assustadora, consegue atingir o alvo a menos de 5 metros de distância. Ou seja, sua precisão é de cerca de 16,4 pés. E quanto às cargas? Pode levar de tudo, munições cluster ou explosivos de alta fragmentação, chegando a peso de até 350 quilos. E há quem diga que essa capacidade de carga pode chegar a 700 quilos, dobrando o potencial destrutivo. Nem parece verdade, mas a Rússia já está construindo esses monstros no ritmo de uma fábrica em festa. O som constante das máquinas trabalhando, o cheiro de óleo e metal no ar. Tudo indica que o maior pesadelo de NATO está se tornando realidade. E o pior de tudo, esses novos mísseis estão sendo produzidos com componentes vindos do Ocidente. Como isso é possível? A pergunta que ninguém quer responder. Se o vazamento é verdadeiro, a ameaça se torna ainda mais assustadora. O que antes parecia algo distante, agora se concretiza à vista de todos. A Rússia consegue fabricar esses monstros silenciosos, rápidos e incrivelmente precisos, enquanto as sanções parecem não fazer efeito. A dúvida que fica: será que a NATO consegue distinguir esses novos mísseis dos modelos antigos? E, se não, quanto tempo levará para detectar um ataque? A batalha pela sobrevivência pode estar decidida nos primeiros segundos após o lançamento. Você consegue imaginar a confusão, o medo, o caos? E tudo isso antes mesmo de qualquer defesa se mover. Quem será o próximo alvo da fúria russa? E o que o mundo fará quando descobrir a extensão da ameaça? A resposta pode estar escondida na próxima jogada da Rússia, que promete mudar o jogo para sempre. Imagine uma ameaça que desafia toda a lógica militar. Enquanto países se preparam para defender suas fronteiras, uma arma silenciosa avança. Os russos estão produzindo a versão mais avançada do sistema de mísseis Iskander, capaz de atingir até 1.000 quilômetros de distância. E o pior, eles podem colocá-la na encruzilhada estratégica de Kaliningrad. Você consegue sentir o cheiro de poeira e combustível na atmosfera enquanto esse gigante de metal se prepara para um ataque devastador? De repente, surge uma questão assustadora. Quanto tempo levará para a NATO descobrir qual modelo de Iskander foi lançado? Uma resposta hesitante,
pois há dificuldades em distinguir a nova versão das anteriores. Essa confusão pode ser fatal. Se os radares não conseguirem identificar o ataque, a defesa será atrasada, e, nesse intervalo, o estrondo do míssil atingindo seu alvo pode já ter acontecido. Você consegue imaginar esse caos? E há mais. Os especialistas alertam que o objetivo final da Rússia pode ser instalar esses mísseis na própria Kaliningrad. Uma manobra que tornaria toda a Europa uma presa fácil. Oslo, Hamburgo, Copenhague, todos sob a sombra de uma ameaça invisível que já está se movendo silenciosamente. Como uma névoa pesada que cobre os rios e cidades, esses novos mísseis podem atacar qualquer um, a qualquer momento. E tudo indica que eles estão sendo produzidos com componentes que vêm de países ocidentais. Surpreendente, não é? Mas aí vem a reviravolta. Rússia, a protagonista desse cenário de pesadelo, tem um segredo bem guardado. Todas essas armas poderosas dependem de peças importadas, adquiridas de nações que deveriam estar sancionando esse mesmo comportamento. Você consegue sentir a frustração na sua pele? Como é possível que a esperança de defesa esteja nas mãos de quem favorece a disseminação dessas armas? Nós nos perguntamos, será que as sanções realmente funcionam, ou apenas alimentam a teia de interesses políticos? Imagine a cena, um país carregando um míssil gigante, com aparência de simples, mas com um poder destrutivo capaz de mudar o curso da história. Essa é a nova realidade. Os relatórios descrevem uma tecnologia que, há pouco tempo, era apenas um projeto de laboratório. Agora, ela está em produção, pronta para ser lançada. Você sente o peso dessa informação? Cada componente, cada peça, cada motor foi comprado no exterior. Uma operação que parecia impossível, mas que agora está às nossas portas. O momento é de tensão. Se esse míssil chegar a Kaliningrad, toda a Europa precisa se preparar. Os mapas de risco se multiplicam. Polônia, Alemanha, Escandinávia, todos em rota de colisão. A pergunta que fica no ar, quanto tempo levará para que essa ameaça se torne realidade? O silêncio em volta desses detalhes só aumenta o suspense. Mas uma coisa é certa, o jogo mudou, e a hora da defesa é agora. Porque, no final, o maior mistério não é apenas a tecnologia em si. É o fato de que, por trás de toda essa história, há um esforço internacional para esconder a verdade. E quem está por trás disso? Você consegue imaginar o que mais está escondido nos bastidores dessa guerra silenciosa? Depois de tudo que foi revelado, uma dúvida enorme paira no ar, até onde a ameaça dos mísseis Iskander-1000 pode alcançar. Se confiarmos na suposta rota que eles vão tomar, toda a Polônia está em risco imediato. E o que é mais assustador? Esses novos mísseis podem atingir a maior parte da Alemanha, deixando regiões inteiras à mercê do perigo. Com o avanço na produção, acredita-se que esses mísseis também possam alcançar o sul da Noruega e a Suécia, regiões tranquilas até então. As rotas marítimas de Dinamarca, incluindo a capital Copenhague, estariam na mira. E a mais, o território dos 3 países bálticos, Letônia, Lituânia e Estônia, podem ser alvo direto, caso os mísseis sejam estacionados na cidade de Kaliningrad. Imagine o impacto, se de um lado essas regiões já estavam ameaçadas pelos modelos anteriores do mísseis Iskander, agora uma versão totalmente reformulada está prontíssima para uma ofensiva devastadora. Kaliningrad pode se transformar na central de uma invasão em grande escala para quase toda a Europa Central e Oriental. E aonde o papel da Ucrânia entra nisso? Essa nação que já sofreu na pele diversas versões do velho mísseis, agora pode se tornar o próximo alvo de uma ofensiva massiva, se os planos de Moscou se concretizarem. O perigo é tão grande que, enquanto alguns países da OTAN já se preparam para o pior, uma dúvida enorme assola: por que essas armas, que deveriam ser controladas por sanções, continuam sendo produzidas com componentes de países ocidentais? Uma cena ainda mais perturbadora, em outubro. O presidente ucraniano Vladimir Zelensky revelou que a Rússia lançou uma ofensiva com 549 mísseis e drones. E o mais inquietante? Muitos desses componentes são importados de países ocidentais, facilmente adquiridos por Moscou.
Como pode um bloqueio internacional não estar impedindo a fabricação de armas capazes de destruir toda uma região? À medida que essa história se desenrola, fica a pergunta: até que ponto as sanções realmente funcionam contra uma potência que consegue, com facilidade, contornar o bloqueio e abastecer suas armas? Olhe ao seu redor. Perceba o som frio do vento na janela. Sinta a tensão no ar. E repare, o maior conflito do continente pode estar apenas começando, e os alvos já estão marcados com precisão mortal. Nos anos recentes, cada avistamento de mísseis russos parecia trazer uma sombra de ameaça maior. Mas o que realmente surpreende é a quantidade de componentes estrangeiros, mais de 100.000 partes de origem internacional, que entram nesses armamentos. Essas peças, vindas de países como China, Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, Japão, Alemanha, Suécia e Coreia do Sul, continuam circulando, apesar das sanções. Como isso é possível? Será que as punições realmente funcionam ou estão sendo burladas? Imagine o cheiro metálico do ar carregado de tensão, enquanto essas armas são montadas em fábricas que deveriam estar sob controle. A sensação é de que as alianças estão frágeis, e o entendimento de que as sanções não são suficientes é cada vez mais claro. Vladimir Zelensky não esconde sua indignação: a cada ataque, as peças vêm de onde menos se espera. Eles dizem que uma parte significativa dessas peças vem de empresas sancionadas, mas que continuam operando sem punições efetivas. Como um quebra-cabeça invisível, esses componentes atravessam fronteiras, alimentando uma máquina de guerra que ameaça toda a Europa. O mais assustador? Essas fábricas de alta tecnologia, como a Vokhino e o Bureau de Engenharia de Rússia, continuam produzindo os mísseis 9M723, também conhecidos como Iskander-1000. Mesmo sob sanções, elas operam, expandindo seu arsenal a passos largos. Seria um jogo de esconde-esconde? Ou uma traição silenciosa que permite à Rússia fortalecer suas forças militares? Cada dia que passa, fica mais evidente que o sistema de punições precisa de uma revolução. Se as peças fundamentais ainda estão sendo adquiridas por empresas sancionadas, o que realmente impede a ascensão de uma nova ameaça? E aí surge a maior pergunta: quanto tempo mais a Europa pode fingir que tudo está sob controle? A resposta está prestes a se revelar. As peças estão em movimento, os sinais estão claros, e o relógio parece acelerar. Será que estamos à beira de uma reviravolta perigosa, onde as próprias sanções alimentam a máquina de guerra? Ou o mundo vai desperdiçar a chance de parar essa ameaça antes que seja tarde demais? Ficou claro que o perigo não vem apenas do alcance dos mísseis, mas da fragilidade de nossas próprias defesas. Como impedir que essas peças de componentes estrangeiros continuem alimentando a guerra? A resposta pode estar escondida em um detalhe: a batalha não é só na frente de combate, mas muito antes, na praia de negociações e controles internacionais. A guerra silenciosa está acontecendo agora, e ela pode decidir o futuro de toda a Europa. Durante anos, a disputa sobre Kaliningrado nunca pareceu tão tensa. Uma imensa dúvida paira no ar: será que essa península pode se tornar uma arma de destruição em massa contra toda a Europa? Prepare-se para uma revelação surpreendente. Tudo indica que, por mais que as sanções tenham sido fortes, elas não estão funcionando como deveriam. Na verdade, muitas empresas envolvidas na produção dos mísseis Iskander-1000 nunca foram realmente sancionadas. Imagine só, 49 companhias ligadas à fabricação dessas armas, e 13 delas nem sequer estão sob sanções. Entre elas, está a fábrica Morozov na Rússia, responsável pelos carregadores de propelente sólido usados nos mísseis. Outros componentes essenciais, como acelerometros para o sistema de navegação inercial do míssil, também escaparam das punições internacionais. Logo, o que tudo isso revela? Na prática, o que antes parecia impossível tornou-se uma triste realidade: a Rússia consegue fabricar seus próprios mísseis avançados graças ao fracasso das sanções globais. Isso significa que, enquanto o mundo tenta bloquear o avanço de Putin, as empresas ocidentais continuam fornecendo tecnologia vital. E a ameaça cresce, rapidamente, perigosamente. Se o lançamento de um só míssil acontecer de Kaliningrado, toda a Europa estará na mira.
Os sons do vento, o cheiro de fumaça à distância, tudo pode acabar num instante. Por que tantas empresas não estão sendo sancionadas de verdade? Será que as sanções são apenas papel molhado? A resposta é clara: sim, elas têm falhado. E essa falha é uma porta aberta para uma invasão devastadora. Uma força que pode atingir países como Polônia, Alemanha, Noruega e até os países bálticos. E tudo isso está acontecendo enquanto Zelensky, presidente da Ucrânia, adverte: para impedir uma tragédia, precisamos de medidas drásticas. Como combater uma ameaça que está invisível, mas que pode explodir a qualquer momento? A maior surpresa? Mesmo quando as sanções existem, muitas empresas continuam a trabalhar livremente, fornecendo componentes essenciais. Imagine o que isso significa: a produção de uma arma capaz de atingir a Europa, alimentada por fabricantes ocidentais que escaparam da punição. Pela primeira vez, fica claro que as punições atuais são insuficientes. E agora? A história está apenas começando a ficar terrivelmente séria. A crescente ameaça de armas russas invisíveis que podem devastar a Europa como um tufão silencioso. Você consegue imaginar uma arma que, escondida entre as sombras, pode mudar o destino de milhões? A resposta está emergindo de uma profunda investigação de inteligência ucraniana, revelando um segredo sombrio: a Rússia está acelerando a produção de mísseis que podem alcançar qualquer capital europeia, com uma velocidade assustadora. E o pior: esses mísseis estão sendo construídos com componentes adquiridos de nações ocidentais, atravessando sanções como fantasmas invisíveis. Como isso foi possível? A guerra silenciosa por trás das cortinas está prestes a explodir. Depois de anos de debates acirrados, a questão da vulnerabilidade de Kaliningrado se tornou uma espinha na garganta da NATO. Se esse território caiu nas mãos da Rússia, a destruição poderia começar antes mesmo do alarme tocar. Agora, uma nova peça do quebra-cabeça se revela: uma versão atualizada do temido míssil Iskander, com alcance de até 1.300 quilômetros, está sendo produzida em massa. Esses projéteis carregam uma carga mortal, capazes de atingir Oslo, Hamburgo e dezenas de cidades importantes na Europa. É como uma sombra que se aproxima, invisível, mas mortal. Imagine o som dos motores potentíssimos, um rugido que ecoa na noite fria, enquanto esses mísseis são montados silenciosamente em fábricas que operam ao redor do mundo. O que antes era uma ameaça teórica agora virou uma realidade concreta. Rússia acredita que esses projéteis estão prontos para serem usados, uma arma de destruição em massa que pode atingir velocidades hipersônicas, tornando qualquer defesa praticamente inútil. E a questão mais aterrorizante? Muitas das peças essenciais vêm de países ocidentais. Como podem sanções, que deveriam proteger, ser contornar por intermediários, facilitando o avanço russo? Se a Rússia decidir apontar esses mísseis contra alvos estratégicos na Europa, o caos está garantido. Desde as capitais de países bálticos até cidades importantes na Polônia, na Alemanha, na Suécia e na Noruega, tudo pode estar na mira. O envio dessas armas poderia transformar toda a configuração de defesa do continente, tornando-se uma verdadeira armadilha de fogo. E a ameaça não acaba aí. O próprio território de Kaliningrado poderia se transformar na base de lançamento que inicia um ataque devastador, uma ameaça que a NATO pode não estar preparada para enfrentar. Mas o drama não termina aqui. O mais inquietante? Enquanto a Rússia constrói essas armas mortais, as sanções ocidentais parecem fracas ou ineficazes. Componentes essenciais estão sendo adquiridos de empresas de países que dizem colaborar com o esforço de sanção, alimentando uma máquina de guerra que ameaça toda a Europa. Como evitar que essas peças-chave caiam nas mãos erradas? Será que a pressão internacional é suficiente para conter esse avanço silencioso? A verdade é que o relógio corre contra a União Europeia e a mundo. Cada peça, cada componente, cada míssil produzido aumenta o risco de uma guerra que ninguém quer ver acontecer, mas que se aproxima cada vez mais, sussurrando pelos corredores do poder. Você consegue sentir o frio na espinha ao pensar na quantidade de vidas que podem ser destruídas na próxima manhã? Esses acontecimentos podem parecer distantes, mas a ameaça é real. À medida que os detalhes surgem na escuridão, uma pergunta inquietante permanece:
Até onde a Rússia pode ir antes que algo irreversível aconteça? A paz na Europa pode estar na balança de uma decisão secreta, ou de uma arma que ainda nem foi totalmente revelada. Você já parou para pensar que uma única arma pode mudar o destino de toda a Europa? Imagine um míssil que, de repente, deixa de ser uma ameaça teórica para se tornar uma realidade assustadora. Rússia está construindo uma nova geração de mísseis balísticos, capazes de atingir cidades como Oslo, Hamburgo e até Oslo, na Noruega. E o mais impactante, eles estão sendo produzidos em massa, com componentes vindos da Europa e de países ocidentais, sem que nem mesmo os próprios governos percebam. Durante anos, especialistas debateram sobre o potencial de Kaliningrad, o enclave russo entre Polônia e os estados bálticos, como um ponto vulnerável ou estratégico. Agora, a verdade está vindo à tona. Putin usa esses armamentos para transformar o cenário de um possível conflito. Documentos secretos vazados revelam que a Rússia está produzindo em série o novo modelo do míssil Iskander 1.000, uma arma que pode atingir até 1.300 km de distância, o dobro do que antes era possível. A tecnologia de propulsão melhorada e um sistema de orientação avançado tornam essa linha de ataque quase impossível de defender. Mas o segredo mais perturbador é outro. Enquanto a Rússia consegue fabricar esses mísseis, ela também depende de componentes estrangeiros, comprados clandestinamente com táticas que burlam as sanções internacionais. Como é possível que sanções, criadas para impedir esse cenário, não estejam funcionando de verdade? A resposta é ainda mais alarmante. Putin consegue contornar as barreiras com facilidade, usando intermediários e evitando o controle dos países ocidentais. Assim, uma guerra tecnológica silenciosa se desenrola, enquanto o mundo assiste de braços cruzados. Se esse míssil cair em Kaliningrad, o que antes parecia uma ponta de lança vulnerável, se torna uma fortaleza de destruição. NATO e Europa estão na corda bamba, sem saber ao certo de onde virá o próximo golpe. Desde a Polônia até a Suécia, nenhum país está completamente seguro. Rumores dizem que Putin pode enviar esses mísseis para aliados como Belarus, Coreia do Norte e Irã, transformando uma ameaça regional numa crise global. Agora, a questão é, até onde Putin consegue ir? Pode transformar um enclave estratégico numa arma de destruição em massa, mudando o jogo para sempre? Enquanto isso, a ameaça de uma escalada que ninguém imaginava só aumenta. Prepare-se para descobrir o que está por vir, porque o futuro da Europa pode estar nas mãos de uma simples peça de tecnologia escondida sob sigilo absoluto. Durante anos, discussões acaloradas aumentaram sobre a vulnerabilidade da região de Kaliningrad. Muitos temiam que, em um conflito futuro, essa rédea de território russo entre países da NATO pudesse ser facilmente tomada ou se transformar em uma arma descontrolada. Mas e se essa ameaça fosse apenas a superfície de algo muito maior? Uma reviravolta surpreendente acontece. Pesquisas secretas revelaram que Putin está preparando uma ofensiva nunca antes vista, usando mísseis capazes de atingir centros nervosos da Europa. Imagine o som trovejante desses mísseis atravessando o céu frio de Kaliningrad, enquanto a ameaça silenciosa se aproxima. O que parecia uma simples região estratégica agora se revela como o campo de batalha de uma guerra de colossal escala. Ainda, a possibilidade de uma ponte terrestre entre Belarus e Kaliningrad, cortando os estados bálticos, coloca todo o continente europeu em alerta. É um cenário de pesadelo, uma estratégia que poderia transformar Kaliningrad em um ponto de impacto para um conflito que ninguém quer assumir. Surpreendentemente, documentos confidenciais mostram que Rússia avançou na produção de uma nova versão do temido míssil Iskander-1000, com alcance de 1.000 km, ou até mais. Não é mais uma teoria distante, é uma realidade que já entrou na fase de produção em série. A questão que paira no ar é: quem fabrica esses componentes? A resposta é ainda mais assustadora. Muitas peças essenciais vêm de países ocidentais, escapando às sanções que deveriam frear essa corrida armamentista. Como é possível? O que torna essa ameaça ainda mais inquietante é a capacidade do Iskander-1000 de ser praticamente indistinguível das versões anteriores. Sua presença, disfarçada entre modelos mais antigos, faz com que a defesa europeia esteja à beira de uma crise. Como identificar a hora certa de reagir,
se até os radares podem ser enganados. Cada lançamento poderia ser uma surpresa fatídica. A resposta rápida de NATO, que poderia salvar muitas vidas, corre sério risco de ser atrasada ou falhar completamente. E o pior, há uma estratégia mortal. Putin estaria se preparando para posicionar esses mísseis na região de Kaliningrad, tornando-se o centro de uma ofensiva que pode destruir cidades inteiras. Os mapas de ameaças apontam para toda a Europa Central e Oriental, de Oslo a Bucareste, de Riga a Varsóvia. A simples ideia de que esses mísseis estejam a poucos minutos de uma instalação nuclear ou de uma capital europeia faz o coração acelerar. Como reagirão os líderes mundiais diante de uma ameaça tão inestimável? Antes que você pense que tudo isso é apenas teoria, um novo relatório revela um fato surpreendente: a ampla dependência da Rússia de componentes fornecidos por países ocidentais. A sanção destinada a parar sua produção de armas parece ter fracassado, permitindo que Putin continue a montar sua armadilha. A própria Ucrânia reforça que, mesmo com sanções, as peças ainda entram na Rússia, alimentando o medo de uma escalada impossível de impedir. Após tudo isso, fica a pergunta: qual será o próximo movimento de Putin? Ele parece usar a ameaça como uma arma de negociação, empurrando o mundo para uma linha de conflito mais agressiva. Com o som de motores energizados e o cheiro de pólvora no ar, toda a Europa se vê à beira de uma crise sem precedentes. E, se as ações mais extremas se concretizarem, estaremos diante de um quadro de destruição em massa, um cenário que parecia impossível até pouco tempo atrás. A verdade é que, agora, o destino de milhões depende de uma decisão rápida, de uma estratégia inteligente. Mas uma coisa é certa: Kaliningrad deixou de ser uma mera peça geopolítica, transformando-se em um símbolo de uma batalha que pode mudar o mundo para sempre. Nos últimos anos, debates acalorados rodaram em torno da exótica região de Kaliningrad, um enclave russo estratégico entre países da OTAN. Muitos pensam que ela é uma ameaça gigante, capaz de desestabilizar toda a Europa. Outros acreditam que, se Rússia decidir armá-la com mísseis de alcance de 1000 quilômetros, tudo pode mudar. E a verdade assustadora que poucos perceberam ainda está vindo à tona. Imagine o som silencioso do vento cortando o ar frio na fronteira de Kaliningrad. Sob um céu carregado, documentos secretos revelam a construção de novos mísseis Iskander 1.000, uma arma letal, com alcance de 1000 quilômetros ou mais. Rússia acelera a produção, escondendo atrás de aparências que tudo está sob controle. Mas cada peça que sai das fábricas ocidentais revela algo mais sinistro, uma ameaça que pode cair na mão errada. Esses mísseis, com velocidade suficiente para atingir velocidades hipersônicas, podem tocar Oslo ou Hamburgo numa fração de segundo. E o mais assustador? Eles não são apenas teorias ou protótipos. Estão sendo produzidos em série, com componentes que vêm de fornecedores ocidentais, escapando das sanções. Como é possível? A resposta que muitos temem começa a se desenhar: a falha das restrições internacionais. Se esses mísseis entrarem em Kaliningrad, toda a estrutura de defesa da Europa estará em risco. Os estrategistas alertam que Putin pode usar Kaliningrad como uma ponte terrestre, cortando os países bálticos do mundo ocidental. Com esses mísseis, a primeira linha de defesa de NATO de repente pode evaporar, antes mesmo de a batalha começar. Ou seja, um ataque relâmpago devastador se torna mais plausível a cada dia. Mas o que acontece se Putin usar Kaliningrad como uma arma de chantagem? A dúvida assombra a todos. Em uma ameaça direta, ele declarou que não permitirá que a OTAN bloqueie o território, deixando claro que qualquer tentativa de invasão resultará em uma escalada sem volta. Será que ele está apenas brincando? Ou é uma manobra para desviar a atenção enquanto move suas novas armas ultravelozes? A situação piora. Os especialistas revelam que a ponte terrestre de Kaliningrad pode ser usada para lançar ataques surpresa. NATO já pensa em estratégias rápidas para destruir o enclave, mas a dúvida persiste: eles conseguirão identificar e neutralizar esses novos mísseis antes que seja tarde demais? Cada movimento russo aumenta a ansiedade do mundo, enquanto o ar pesado se enche do cheiro de pólvora. E a maior reviravolta?
Sabe-se que Putin pode estar planejando algo ainda maior, uma jogada de mestre que transforma Kaliningrad na peça-chave de um jogo global. Enquanto isso, rumores dizem que Putin já estaria negociando a transferência de armas para aliados como Belarus, Coreia do Norte e Irã. Uma coalizão de ameaças que pode colocar a paz mundial em xeque. No final, tudo indica uma coisa: o perigo é real. A questão que fica é: até onde vamos permitir que essa crise chegue ao limite? Porque, se tudo continuar assim, um conflito mundial não será mais uma hipótese improvável. E o maior segredo de Putin pode estar sendo escondido sob um manto de silêncio. Imagine o som de um disparo. O cheiro de ferro no ar, enquanto as nações assistem, paralisadas ao avanço de uma arma capaz de mudar o destino do planeta. Como será o futuro aqui fora, quando esses mísseis finalmente entrarem em ação? Você consegue imaginar o que estaria por vir? Se essa ameaça se concretizar, o que acontecerá com a paz mundial? Tantas perguntas, poucas respostas. Mas uma coisa é certa: o jogo mudou. E você, está pronto para descobrir o que está por vir? Porque o momento de agir é agora, antes que seja tarde demais.